Os refletores ainda brilhavam sobre o salão quando um grito atravessou a noite e transformou festa em acusação. "Tua mãe está viva, eu a vi no lixão", disse um menino sujo que ninguém conhecia, e a frase caiu como uma pedra que rompe superfície tranquila de um lago. O que vinha a seguir mudaria para sempre a vida de um homem acostumado a controlar a narrativa e a distância entre papéis assinados e o afeto esquecido, e o que você verá vai direto ao coração. Antes de continuar, diga de onde você nos assiste e deixe seu like. As luzes do palco cintilaram, os flashes estouravam como pequenos trovões, o ar cheirava a perfume caro e fumaça de cigarro, e o som de talheres ecoava como se tudo ali fosse roteirizado, controlado. No centro daquela cena, Henrique Moraes, empresário de aviação e filantropia, tinha acabado de receber aplausos por sua fala sobre responsabilidade social. Um menino de tênis rasgado avançou entre as cadeiras, as solas arrastando poeira, e jogou aos pés de Henrique um rosário gasto, com contas esmaecidas pelo tempo, a cruz um pouco torta, o tipo de coisa que pertence a lembranças intocáveis. Henrique congelou. A multidão vazou curiosidade como uma maré. A namorada tentou puxá-lo para fora do centro. Os microfones captaram tudo. O que ele faria ao ver aquele rosário cair aos seus pés? A possibilidade de que documentos oficiais tivessem encoberto uma verdade humana entrou ali, aberta, como uma ferida que precisava ser limpa. A cena inicial foi curta, mas cortante, e naquela noite começou uma busca que envolveu emoção, investigação e responsabilidade comunitária. Logo após o incidente, Henrique voltou ao seu apartamento no último andar, revestido de vidro e madeira escura, e a volta ao reino privado mostrou o contraste entre o mundo que ele governava e as lacunas que havia deixado. A sala estava fria, o ar-condicionado marcava uma distância calculada entre pessoas e objetos, e havia um cheiro persistente de couro e café recém-passado. Ele ficou diante de uma mesa onde repousavam urnas com certificados, pastas com expedientes e fotografias emolduradas que contavam uma versão organizada do passado. Ao lado do telefone havia uma carta assinada que encerrava o capítulo da morte de quem ele chamava de mãe, Maria Alves, e naquela noite a carta não era mais suficiente. No íntimo do apartamento, conversou com Lara, sua assessora pessoal, que tentava restabelecer a ordem com voz baixa. "Talvez seja uma brincadeira", disse Lara com as mãos trêmulas enquanto manuseava o rosário com luvas. "Talvez alguém busque atenção." Henrique respondeu com voz sem firmeza, como se isso importasse se for verdade. A tensão conjugal emergiu logo em seguida, quando sua namorada, Bruna, confrontou o fato de a família ter se separado da mulher que criou Henrique, trocando proximidade por documentos. Entre páginas e assinaturas, Henrique começou a notar pequenas falhas nos papéis da urna, selos que não batiam, assinaturas que pareciam apressadas. Havia um expediente com carimbo, uma firma que parecia correta, mas a textura do papel denunciava a pressa. O luxo e a ordem não garantiam verdade, e o retorno para o espaço íntimo foi marcado por culpa e uma sensação de que o mundo institucional ao qual Henrique pertencia podia ter sido cúmplice do esquecimento. Na sequência da suspeita, Henrique reuniu sua equipe, leu os documentos com lupa e buscou detalhes forenses e administrativos que contradissessem a versão oficial. Na sala de reuniões, as luzes claras e a tela grande exibiam cópias digitalizadas de atestados e relatórios médicos. Ricardo, o advogado de confiança, folheou os papéis enquanto descrevia tecnicamente as assinaturas e a cadeia de custódia. Se o carimbo for posterior ao traslado, se a custódia não estiver documentada, há falha processual. A fala soou seca, quase clínica. Carla, a contadora, apontou irregularidades nas despesas relacionadas ao funeral. Há pagamentos feitos a fornecedores que não existem na rua que constam nas notas, disse ela. Henrique pediu que Marta, sua secretária, procurasse o expediente original na prefeitura e solicitou cópias do certificado de óbito. O cheiro de papel velho e cola de arquivo dominou a sala enquanto todos estudavam cada linha. Havia também um laudo da clínica que atestava óbito por causas naturais, mas a linguagem era vaga e o nome do médico estava escrito de forma quase ilegível.
Um técnico em documentação descreveu o processo de verificação, explicando em linguagem acessível como checar firmas e datas e quais órgãos deveriam confirmar o traslado. Entre a objetividade jurídica e a dor pessoal, Henrique sentiu crescer a suspeita de montagem. A mistura entre jornalismo de investigação e a lógica do lar transformou a busca em algo híbrido. Era pessoal, mas exigia provas. A denúncia do menino levou Henrique e sua equipe a procurar o garoto que havia gritado no salão, e a busca pelo testemunho começou nas ruas sujas e cheias de cantos escondidos da cidade. O sol castigava os becos, o cheiro de lixo misturava-se com o odor de comida que apodrecia, e as vozes das pessoas eram mais baixas quando se tratava de sobrevivência. João era o nome do menino, cerca de 12 anos, com olhos que brilhavam de forma cautelosa e um corte no lábio que o fazia parecer mais velho. No diálogo entre Henrique e João, houve troca intensa de palavras, perguntas e respostas que revelavam um universo de dor. "Onde você viu ela?" perguntou Henrique, e João explicou com a voz áspera. "No basureiro. Ela trabalhava entre sacos, dava comida para outros. Eu a vi rezar com um rosário que parecia igual àquele." As descrições sensoriais do local ocorreram em cascata: o brilho do plástico ao sol, o som de sacos sendo rasgados, o cheiro de metal e fermento, o gosto amargo que o menino descrevia ao lembrar as sobras que comia. João entregou um bilhete dobrado, escrito com letra trêmula, que continha um endereço próximo a um refúgio informal. Antes de sair, o menino pediu que ninguém o tocasse demais e que respeitassem os nomes de quem ali vivia. O objeto simbólico, o rosário, entrou então de fato na narrativa como elo entre o passado familiar e o presente invisível. A exploração do ambiente onde Maria poderia ter passado seus dias desaparecidos revelou uma rede de lugares e pessoas que sustentavam vidas à margem e confirmou que testemunhas humildes sabiam mais do que os papéis. Henrique acompanhou visitas a pontos conhecidos: uma casinha perto do lixão, uma cantina que servia sopas, um abrigo noturno que funcionava como refúgio e uma lixeira comunitária onde muitos buscavam material para vender. Em cada lugar havia uma história, um rosto, uma prova menor que somava. Nomearam-se e apareceram em cena Paula, voluntária da ONG local que coordenava a pequena clínica; Luiz, recolhedor de material reciclável; Ana, cozinheira da cantina; José, zelador do abrigo; Marcos, motorista de caminhão que fazia traslados ocasionais; Carla, antiga vizinha; e Marta, enfermeira que lembrava de uma mulher com um rosário. Cada testemunho trouxe descrições sensoriais: o ruído constante de latas sendo esmagadas, o vapor da sopa nas noites frias, o cheiro de sabão barato, o tato áspero dos panos, o sabor de pão velho. Diálogos extensos ocorreram entre Henrique e essas figuras, entre 10 e 14 trocas em algumas cenas principais, com perguntas e contrapontos que traziam humanidade e contradição. Havia relatos de quem vira Maria trabalhar no basureiro, de quem recebera um olhar de agradecimento, de quem assinara recibos de doações inexistentes. Documentos clonados foram mencionados, e pequenas pistas, como um pedaço de tecido azul preso a um arame, lembravam que os responsáveis pela suposta morte tinham encoberto pistas. A comunidade, por sua vez, ofereceu provas que reforçavam a presença de Maria na localidade: um desenho que as crianças guardavam, um bilhete rasgado com a letra dela, fotos de um rio onde ela lavara roupas. Essas pequenas descobertas foram somando pressão moral e jurídica sobre quem havia firmado a versão oficial. A investigação seguiu pistas industriais que indicavam traslado e manipulação de corpos, levando a locais formais e a evidências técnicas. Em uma bodega na periferia, Henrique e sua equipe encontraram marcas de limpeza recente, restos de tecido que correspondiam ao que o menino descrevera e fragmentos de urna descartada. Um laudo técnico, breve e objetivo, explicou o procedimento de análise de fibras, mostrando em 300 caracteres como se extraía material, como se comparava a under microscópio e como se registrava a cadeia de custódia para uso em processos legais. Um caminhão que fazia traslados à noite foi identificado por Marcos, e as rotas indicavam que pessoas eram levadas a locais onde corpos podiam ser ocultados. Em uma conversa tensa com o dono da bodega, Ricardo pressionou por respostas e registrou a assinatura em ata, criando um rastro documental. O cheiro do metal e da graxa diante de pilhas de embalagens, o ruído de portas de aço e o gosto metálico da ansiedade compuseram essa etapa.
As pistas cresciam em sentido de responsabilização, e Henrique sentiu o peso de trazer à luz uma operação possível de remoção intencional que envolvia custódia irregular e pagamentos suspeitos a intermediários. O confronto que se seguiu com uma figura ligada à fraude e à manipulação dos documentos foi tenso e definitivo, e abriu caminho para a ruptura relacional que precisava acontecer. Numa sala iluminada por fluorescentes, Henrique encarou Álvaro, gerente de uma funerária que havia assinado os documentos questionados. Álvaro tentou minimizar. Nós seguimos o expediente que recebemos. Henrique rebateu com perguntas cortantes, citando datas erradas e a falta de registro no traslado. Por que você assinou se não tinha confirmação? Perguntou Henrique. E Álvaro, visivelmente suando, respondeu com evasivas, com voz baixa. Mandaram-me pagar e dizer que estava tudo certo. A conversa subiu de tom, com diálogos entre 10 e 14 trocas, e testemunhas como Ricardo e Carla pressionaram com provas. A tensão explodiu quando surgiu um áudio que mostrava a tentativa de falsificação de firmas, e a reação de Henrique foi de expulsar Álvaro da empresa patrocinadora de suas ações sociais, cortando relações com quem participara da fraude. As revelações também apontaram para uma motivação clara: controle financeiro, retirada de bens e fechamento de um ciclo que lampejava ganho para quem custodiava o processo. Houve também a primeira ação legal formal. Uma denúncia foi registrada junto ao Ministério Público, com a documentação reunida por Ricardo e validação inicial da promotoria. A ruptura familiar pessoal de Henrique foi acompanhada por corte de relações com plenos efeitos sociais. A cena do reencontro foi cuidadosamente construída e carregada de detalhes sensoriais e emocionais, e ocupou um dos momentos mais densos da narrativa. Em um abrigo improvisado, sob a lâmpada de mercúrio que lançava luz fria, encontraram Maria, débil, com roupas gastas, mãos calejadas e o rosário enroscado nos dedos. O cheiro de sabão, o som distante de vozes e o gosto de lágrimas na boca de quem observava compuseram o cenário. Henrique entrou devagar, o coração batendo com força, e evitou usar sua voz de autoridade. Falou com ternura. Mãe? Ela ergueu a cabeça, os olhos confusos, e reconheceu o rosto que lembrava de um menino. O diálogo entre eles foi longo, revelador e repetido como um refrão emocional. Eu pensei que tinha perdido você, disse Henrique. Eles disseram que a urna estava selada. Maria, com voz fraca, explicou sua trajetória. Como escolhas, medos e a vulnerabilidade a predadores administrativos levaram ao abandono dos registros. Como uma assinatura fácil permitiu que a administração declarasse o fim de sua história oficialmente. O cuidado médico começou ali mesmo, em um posto de atendimento, com Marta e a enfermeira Paula avaliando sinais, administrando soro e explicando procedimentos. Um resumo técnico de 300 caracteres descreveu ações iniciais de estabilização, avaliação de feridas, registro em prontuário e encaminhamento para a clínica. O reencontro foi uma catarse coletiva, com choro, perdão inicial e confrontos sinceros. A comunidade que ajudara a encontrar Maria participou do acolhimento, oferecendo roupas e comida, e a reparação começou a ser pensada de forma concreta. Após o reencontro, vieram as consequências. A legalidade e a reparação. A promotoria aceitou a denúncia e abriu investigação contra os responsáveis pela assinatura e pelo traslado duvidoso. Em audiências preliminares, Álvaro e outros envolvidos foram ouvidos e documentos foram anexados ao expediente. A coletiva de imprensa foi dramática, com Henrique anunciando que arcaria com os custos do processo e que havia fundado uma comissão de verificação de funerárias e de registros de óbito. A família, agora reunida em torno de Maria, buscou apoio médico continuado na clínica comunitária administrada por Paula, e a comunidade, liderada por Luiz e Ana, organizou um mutirão para construir um pequeno refúgio que serviria de ponto de apoio para pessoas em situação de rua. Houve ainda o lançamento de uma campanha para doações, com vídeos mostrando o antes e o depois. A responsabilização jurídica avançou com pedidos de perícia nas assinaturas e na cadeia de custódia do traslado, apresentando provas técnicas em linguagem clara que explicava como se comparavam as assinaturas e como se verificava a autenticidade de carimbos e firmes. A narrativa pública mudou a percepção sobre quem tinha poder e sobre como o dinheiro podia encobrir abandono e impunidade. Houve momentos de tensão estendidos ao longo do processo que testaram a paciência e a coragem de todos.
O primeiro momento de tensão ocorreu quando alguém tentou intimidar João, o menino que dera o primeiro alarme, e essa tentativa foi narrada em detalhes. Relâmpagos de medo no rosto do garoto, vozes que ameaçavam, a sensação de que o chão havia desaparecido. O segundo momento de tensão foi a noite em que a promotoria recebeu uma ameaça anônima, insinuando que documentos críticos seriam queimados, e o relato incluiu a sensação de fumaça, o cheiro de plástico e metal aquecidos e os nervos à flor da pele. O terceiro momento de tensão foi a audiência pública, onde Álvaro tentou justificar seus atos, e a comunidade o crucificou verbalmente, com a sala carregada de olhares que cortavam mais que uma faca. Cada um desses momentos foi descrito em 500 a 600 caracteres, dividido em 2 parágrafos de curta extensão dentro da narrativa, detalhando gestos, humores e pequenas ações que aumentavam o risco, e mostrando como o processo demandou cuidado institucional e coragem individual. Esses episódios marcaram o roteiro de prova e o lado humano da justiça. A história não terminou com a simples volta de Maria para a cidade. A partir daquele reencontro, nasceu um projeto de transformação social que uniu recursos públicos e privados. Henrique decidiu financiar a construção de um centro de referência no bairro próximo ao lixão, onde funcionaria uma clínica básica, um abrigo e um espaço para oficinas de geração de renda. Paula e Ana coordenaram os serviços, Luiz e José trabalharam na logística de coleta e reciclagem, Marta organizou os arquivos e Carla atuou como responsável financeira do projeto. A comunidade participou do processo de decisão, trazendo sugestões e prioridades. O objeto simbólico, o rosário, foi guardado no centro como memória viva do que ali aconteceu. A equipe criou um expediente de acolhimento para pessoas vulneráveis que garantia registro, atendimento e possibilidade de custódia segura. A cada etapa houve reuniões abertas à população e o projeto foi inscrito como iniciativa de responsabilização social com acompanhamento de ONGs e do Ministério Público. A transformação foi concreta e visível, uma casinha reparada, um pequeno jardim, uma sala com livros usados recolhidos pela cidade e rodas de conversa para prevenir futuras omissões. Um mês depois, as primeiras medidas de reparação já mostravam efeito. Maria havia sido admitida em clínica para avaliação e cuidados básicos, recebia visitas de voluntários e seus primeiros relatórios médicos indicavam recuperação gradual. A comunidade se organizara em turnos para levar alimentação e roupa, e o centro provisório começara a funcionar com atendimento odontológico básico e acompanhamento psicológico. A relação entre Henrique e a cidade mudou. Pessoas que antes desconfiavam passaram a ver sua ação como um passo para a reparação, e houve uma denúncia formal registrada por pessoas que atuavam na funerária, iniciando o processo administrativo. A narrativa do mês inicial destacou a importância de respostas rápidas em saúde e em verificação documental, e mostrou que a ação combinada de instituições e cidadãos podia reverter esquecimentos. 3 meses depois, o centro já tinha voluntários fixos, programas de capacitação para recolhedores e um pequeno mercado de reciclagem operando para gerar renda local. A promotoria concluiu perícias preliminares que indicavam irregularidades criminais na cadeia de custódia do traslado e novas testemunhas se apresentaram, incluindo um funcionário que confessou ter sido coagido a assinar documentos. O ambiente sensorial do bairro mudou, com o som de máquinas de costura e com o cheiro de café de manhãs que antes eram tomadas por fumaça. 6 meses depois, a transformação já era palpável. O centro passou a ser oficialmente reconhecido, recebeu verba para funcionar por 1 ano e a Casa de Maria foi adaptada como alojamento temporário para pessoas em processo de reinserção social. A comunidade havia ganhado um novo projeto de vida, e a história de Maria virou exemplo de como o reencontro pode gerar políticas públicas locais e ações de solidariedade permanentes. A conclusão desta história combina recapitulação emocional, justiça e promessa de futuro. O que era mentira virou busca, o que era silêncio virou música de acolhida. A promotoria e a polícia abriram investigações que levaram à responsabilização administrativa de alguns atores e à denúncia proposta contra aqueles que manipularam documentos. A transformação concreta se materializou no centro de acolhida, na clínica comunitária e em projetos de geração de renda, graças a voluntários como Paula, Luiz e Ana e ao trabalho de profissionais como Ricardo e Carla. Agradecemos também a Marta e a equipe da promotoria que não deixaram a denúncia cair no esquecimento.
O rosário que caiu no tapete de um salão elegante agora repousa no centro, como lembrança de que pequenas coisas podem revelar enormes verdades. O futuro passa por políticas que garantam transparência nos traslados, pela exigência de cadeia de custódia e pela vigilância cidadã. História tocou seu coração? Inscreva-se para ouvir mais relatos que mostram como verdade e compaixão podem mudar vidas. E conte nos comentários de onde você nos assiste e se já viu algo parecido. O amor encontra sempre o caminho de volta.